Caríssimos irmãos e irmãs, muita paz, né? O evangelista São Lucas, que nós estamos ouvindo este ano, né, aos domingos do tempo comum, é um dos evangelistas que fala bastante da oração, do espírito da oração, seja Jesus ensinando a rezar, como os discípulos que têm que rezar, e depois, na sua outra obra, os Atos dos Apóstolos, né, fala também de muitos momentos de oração. Domingo passado, nós ouvimos aquela parábola, que é própria, que é única, né, no Evangelho de São Lucas, sobre a necessidade de rezar sem jamais esmorecer, porque nós temos um adversário. Neste domingo, o 30º domingo do tempo comum, nós vamos ouvir outro ensinamento de Jesus sobre a oração. Qual deve ser a nossa atitude na oração? Ela tem que ser sem cessar, mas como a gente reza? Qual atitude? Ouçamos. Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. É um conjunto de atitudes. Atitude 1 é a humildade, que está expressa no cobrador de impostos, que é um ladrão, que é publicamente reconhecido como pecador, como alguém que rouba, né? Como alguém que tem uma autoridade e usa dessa autoridade para usurpar das pessoas, para danificar mesmo a vida das pessoas e se enriquecer. Mas ele está lá na humildade porque ele reconhece a sua verdade. E essa sua humildade não é somente algo interior, mas ele expressa também no seu exterior. Não ousava levantar os olhos aos céus, isto é, não ousava a levantar os olhos para Deus, não se considerava digno, né? Enquanto que o fariseu, né, tecia, olhando para o céu, dizendo: eu posso te olhar porque eu jejuo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, né? Ele não tem a humildade da sua verdade, ou seja, aquilo que ele realiza, ele diz: é obra minha, por isso eu mereço estar na tua presença. Ele não reconhece que é obra de Deus, né? Ou seja, uma segunda atitude, né? A atitude da verdade, que Deus é Deus e é essa a minha realidade, o meu pecado. E quem realiza as coisas é Deus. Eu não sou capaz de realizá-las, pois não tenho mérito nenhum diante de Deus. O fariseu pensava e julgava ter mérito diante de Deus. A terceira atitude é reconhecer a obra de Deus. Eu já disse isso
mas vale a pena colocar aqui como terceira atitude, né? Reconhecer, pela tua graça, eu jejuo, eu pago dízimo, pela tua força, eu não sou adúltero. É somente por ti que eu não sou um adúltero, que eu não sou um desonesto, que eu não sou um ladrão, né? É pela graça de Deus, mas ele não sabe dizer isso, né? Ele acredita que ele não faz essas coisas porque ele é bom, os outros não são. E aqui tem a quarta atitude, que é não julgar. No fundo, o que Jesus está querendo ensinar, né, não é só a questão que eu tenho que ser humilde, reconhecer minha verdade e meus pecados, né, mas algo muito mais profundo, né? Eu não devo estar julgando o outro. O cobrador de impostos, ladrão, usurpador, reconhecendo-se pecador, desceu para casa justificado, o outro não. Meus irmãos, quantas vezes nós rezamos mal, né? E olha que vai ver que é todo dia, por julgar o outro e não estar em comunhão com o outro, né? Porque às vezes não é só julgar o outro. Claro, quando eu julgo o outro, eu me considero melhor que o outro. Mas é também por não ser fraterno, por ver o pecado do outro e julgar, e não ter misericórdia, e não sentir que o pecado é morte e é dor para o outro, né? Nós somos chamados, como diz o próprio Paulo, né, a rezar erguendo mãos santas, sem ódio, sem orgulho, sem desdém, né? Julgando-se dignos de estarmos diante de Deus. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. E para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que ordenais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Saudações fraternas a todos e peçamos sempre ao Senhor o dom da conversão.